Chegamos em 400 usuários no DB Expert e o objetivo dessa aula é te mostrar como é que você pode usar melhor o que a gente chama de cursor para banco de dados, né? Em que você, cara, com um prompt você consegue gerar e visualizar toda a estrutura do seu banco de dados ali. Então, vou passar aqui por todos os pontos que a gente vai ter nesse vídeo, né, nessa aula, que é o seguinte: por que entender mais de banco de dados? Em que momento você deveria criar o banco? Criando e visualizando um banco do zero. Então, a gente vai criar e visualizar esse banco do zero aqui. Como é que você pode usar o DB Expert para entender o banco que você criou, mas também entender mais, aprender mais sobre banco de dados, né? Além disso, a gente tem a possibilidade também de pedir sugestões de melhorias para o banco. Eu vou mostrar a melhor forma de fazer isso também e quais tipos de banco que ele deixa exportar, né? A gente não está só falando de PostgreSQL, tem outros tipozinhos ali também. Como usar a integração com o Supabase para importar projetos. Então, pensa que você tem um projeto no Lovable, que você já criou o banco lá, ou no Cursor, que você já criou o banco no Supabase. Você pode trazer esse banco para o DB Expert para você conseguir entender mais sobre ele e também realizar mudanças, o que foi uma funcionalidade recente que a gente lançou. E, no final, né, eu vou deixar uma surpresa massa aí para quem assistir até o final, beleza? Mas vamos aqui voltar, né, para ir de parte em parte aqui realmente. E qual é o ponto, né, cara? Muita gente já esbarrou com um problema no banco de dados. Se, cara, você nunca teve um problema no banco de dados, não sei, talvez você seja mega sortudo, porque não é esse o caso. E mesmo quando, cara, é ok para você, principalmente quando você está no Vibe Code, você não tem muita ideia do que foi gerado de banco, né? Você não faz ideia da sua estrutura de banco de dados, né? Visualmente falando. Você não entende. E o fato de você entender permite até que você faça prompts mais específicos, né? Que você saiba exatamente que tipo de dado, cara, que você está guardando, né? Qual é o nome da tabela que você está guardando, e eu vou mostrar aqui para vocês o que é tabela, o que é coluna também. Mas são esses pontos que a gente vai passar. Então, assim, cara, em projetos mais sérios, realmente, vale a pena você entender mais o banco que você está construindo, né? Que é o coração ali da sua aplicação, beleza? E aqui no DB Expert, ao contrário do que eu sugiro para vocês, né? Vocês podem mandar um prompt mais completo aqui, né? Que especifique bem as funcionalidades também, porque a gente ajustou a plataforma para isso, né? Para receber esses prompts maiores. Lógico, né, pessoal? Não vai mandar também, cara, um PDF de 9 páginas, porque aí é demais. Mas vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos gerar aqui um banco do zero, basicamente. Então, eu vou falar... quero criar um sistema de clínicas de agendamento para clínicas médicas com múltiplas... como é que é o nome mesmo, pessoal? Com múltiplas opções de atendimento. Ortopedista, cardiologista, etc. Então, vou dar esse prompt aqui para ele. Vou mandar aqui para a gente visualizar esse banco, né? Você poderia mandar um bem mais completão aqui também, tanto que eu vou mostrar para vocês em algum momento o banco de um SaaS que eu fiz aqui, né? Para vocês olharem. E isso aqui é normal, né? Então, tipo, a gente tem um modelo ali por trás, ó, ele agora está gerando o design do banco. E basicamente é isso, né? Ele gerou o design, cara, e normalmente quando tem algum tipo de erro aqui, que pode ser que ele gere esse código DBML, até para explicar para vocês o que é um DBML, basicamente é um código universal para gerar o banco de dados, né? Então eu poderia usar esse código DBML para gerar múltiplos tipos de banco no geral. E às vezes quando ele gera esse DBML um pouco errado, aparece um erro, mas assim, é um erro que está bem aqui no centro e você só clica em corrigir, ele já corrige automaticamente também, né? Então, cara, isso aqui é um banco simples, até vou mostrar depois para vocês um banco bem mais complexo. E aqui nesse banco, né, ele criou aqui alguns tipos de status que está agendado, confirmado, cancelado e etc. Então, até para vocês entenderem, né?
Isso daqui são tabelas, certo? Isso aqui é uma tabela, 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 isso aqui é uma tabela. Dentro de cada tabela você tem as colunas, né? Então, por exemplo, essa aqui é a tabela pacientes, né? Então aqui até quando você passa em cima mostra armazena os dados dos pacientes cadastrados no sistema. Então tem um ID do paciente, né? Como se fosse, sei lá, um CPF da vida. O nome, o último nome, data de nascimento, número de telefone, e-mail, endereço e quando é que foi criado e quando é que foi atualizado, beleza? Essa tabela, cara, ele tem uma relação de 1 para N. E aqui é o momento que a gente começa a entender de fato o que é esse banco, né? Então vamos lá. Uma coisa que eu gostaria que ele explicasse seria sobre, cara, o que é uma relação de 1 para N nesse banco de dados. Me dê exemplos com base no banco e me explique como se eu não soubesse programação. Vou mandar aqui para ele. Vamos pegar aqui. E aí ele explica, né? E esse, cara, é um dos casos de uso que a galera usa demais aqui, que é para você entender realmente o banco que você está atuando. Né? Então, uma relação de 1 para muitos, que é justamente assim que a gente fala, significa que um registro de uma tabela pode estar associado a vários registros de outra tabela. Beleza? Então ele dá exemplo aqui, por exemplo, ó, uma especialidade, cardiologia, pode ter muitos médicos. Então por isso que é uma especialidade para N médicos, para muitos médicos, né? Então é uma relação 1 para N. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui o ID, né? E aqui o N aqui do lado, né? Que seriam as especialidades aqui no geral, beleza? Então, médicos e agendamentos. Um médico pode ter muitos agendamentos, né? Então, vamos ver aqui também. Um médico, né? Ele pode ter muitos agendamentos. Então, aqui, doctor's appointments, tá vendo? Então, um médico, né? Ele pode ter muitos agendamentos aqui no geral, beleza? Então, cara, isso aqui é uma relação 1 para N, né? E agora, o que eu vou falar para ele? Eu vou falar, cara, crie tipos de acesso para planos diferentes ao contratar a solução. Então aqui eu estou fazendo uma implementação básica, né? Então ele vai provavelmente criar, vou até deixar aqui maior para vocês verem ele criar nessas tabelas aqui em tempo real, mas a ideia é que ele crie, né, tabelas aqui que especifiquem alguns planos ali para a gente, beleza? Então ele demora um pouquinho mesmo, ele fica carregando aqui, mas ele é até rápido, tá? Se você está acostumado com Lovable e etc, ele é rápido. E aí beleza, né? Ele criou, ele fala aqui o que ele criou, plano de contratação e tal, tananã. E aqui, ó, ele criou os tipos de plano, né? Então, aqui ele não criou planos específicos, né? Ele criou, cara, como se você pudesse criar planos, né? Então, o que eu vou falar para ele assim? Gostaria que tivesse tipos de acesso fixos. Admin, usuário, médico e vamos colocar gerente. E aí vamos ver a alteração que ele vai fazer aqui pra gente. E aí, pessoal, né, eu fui aqui fazendo algumas alterações, né, que vocês estão vendo aqui, e beleza, cheguei nesse ponto, né, eu vou até explicar para vocês o que é esse tipo aqui no banco do SAS que eu criei ali, que a gente vai fazer agora, mas vamos falar que você quer exportar, né. Se você está no plano gratuito, cara, você vai ter que só usar o DBML mesmo, né, então você vai pegar isso aqui, vai colocar no Cursor ou no Lovable e pedir para ele criar com base nisso, né. Se você já paga, né, que é o melhor dos cenários aqui para você dar contexto, você pode exportar direto em PostgreSQL, né, então exportar como texto aqui de fato SQL mesmo, então cara, já tem aqui todo o banco bem estruturado, então fica melhorzinho, e para vocês saberem, tem vídeos aqui mostrando como é que você pode usar o MCP do Supabase, junto inclusive com o DB Expert para você gerar o banco de dados por lá, né. Então vou deixar o vídeo aqui na descrição também para vocês darem uma olhada, beleza? Então beleza, cara, aí você exporta, depois você pode usar, e existem vários tipos de exportação, inclusive aqui que vocês têm,
E você também pode exportar para o próprio Supabase, né? Só que aí eu vou mostrar para vocês então um outro cenário, né, do SaaS. Então aqui, ó, esse daqui eu vou até fazer com vocês o processo do zero, né? Então, ó, vou clicar em conectar com o Supabase, certo? E aqui ele já está conectado nos dois projetos que eu coloquei aqui, mas provavelmente ele apareceria para você uma tela de confirmação aqui, né? E você só autoriza e pronto, ele vai voltar para cá. Se, cara, ficar carregando muito, você recarrega a página, né? Porque essas integrações com o Supabase são, às vezes, meio chatinha, que já vai aparecer 100%. E aí, por exemplo, esse aqui é o SaaS, né? Que eu até postei o vídeo aqui para vocês. Cria um SaaS em 48 horas e tal, que é a plataforma ali do Plano Expert. E aí, quando eu clico aqui em importar, ele aparece diversos esquemas, né? Então, o que é um esquema? É um conjunto de tabelas e colunas que você tem ali, né? Então, tabelas e colunas que eu mostrei para vocês. E eu não sei se vocês sabem, mas, cara, nos projetos que você cria no Supabase, você não tem só aquele seu banco lá que você está criando principal. No Supabase você tem vários bancos, né? Só que onde você, de fato... você tem vários esquemas, né? Só que onde de fato você está fazendo as alterações ali principais é nesse aqui, que é o public. Então sempre importem o public aqui, beleza? Então deixa passar um tempinho aqui para importar o public. Ele já vai e trouxe aqui. E, gente, olha o tamanho do monstro. Aqui, ó. Vocês até conseguem ver aqui embaixo, ó, que ele traz uma visualização mais extensa. Mas olha só, gente. Aqui é um conjunto de tabelas gigantescas aqui, né? Então, para quem não sabe o que é esse banco de dados aqui, eu vou mostrar para vocês rapidamente o sistema que ele representa. Então, essa daqui é a plataforma, né, que aquele banco de dados ali representa, né? Então, é a plataforma aqui do Plano Expert do Codando Sem Codar, que é um plano bem mais avançado, né, focado em empresas, etc. Eu criei uma plataforma só para isso. Tem um vídeo aqui, inclusive, falando, criei o SaaS em 48 horas, como eu já falei para vocês. Então, cara, tem de tudo aqui, né? Tem esse dashboard, tem, cara, meus cursos, tem sugestões de aulas aqui, por exemplo, né? Então, quero colocar aqui, cara, mais antigas ou mais votadas e etc. E já tem aqui tudo e tem toda essa estrutura, né, de gerenciamento de cursos, de progresso dos alunos e etc. Então, imagina assim, é um sistema grande, né, e é um sistema complexo. E se não bastasse, cara, vou até tirar aqui, tem também uma parte de comunidade, né? Então, que nem o Circle e etc. Olha só, tem toda uma parte de comunidade aqui mesmo, grandona, troca de tema e etc. Beleza? Então, só para vocês entenderem, cara, o que é aquele banco de dados ali que a gente está criando. Fechou? Então, aqui nesse banco, por exemplo, né, ó, se vocês conseguirem ver, tem status do curso, né, se ele está em rascunho, se ele foi publicado, está arquivado. Tem também, ó, deixa eu mostrar para vocês, tipos de planos, né, Basic, Pro, Enterprise, ele está enum. Então, até para a gente voltar aqui ao caso de uso, me explique o que é enum na tabela Company Plan, né? Então, aqui, tá vendo? Company Plan. Vou mandar aqui e ele vai me explicar de fato o que é isso, né? Então, ó, enum se refere a um tipo de dado que permite que uma coluna tenha um valor escolhido de uma lista pré-definida de opções, né? Então, o enum quer dizer basicamente, cara, uma lista pré-definida de opções que você tem ali como um todo. Imagine que você tem uma lista de estados possíveis, como ativo, inativo, pendente, etc. O enum garante que você só possa usar os valores exatos que foram definidos, né? Então, é normal você usar enum para tipos de acesso, principalmente se forem fixos, né? Se eles não forem fixos, é melhor você deixar realmente que você crie esse tipo de acesso depois, né? Mas nesse caso aqui são fixos, o tema também aqui é fixo, né? Todos esses pontos aqui são fixos. Então, já expliquei para vocês o que é um para N, o que é enum. Eu poderia perguntar também esses tipos de dados aqui, né, cara? O que é um UUID? O que é bool? O que é timestamp? Né? Então, além do fato, né, de você passar aqui nesse izinho aqui, né, nesse tooltip aqui, e ele apareceu o que é, você também consegue continuar conversando com o banco. Fechou?
E agora eu vou pegar outro banco para a gente fazer uma alteração aqui. Então eu vou voltar aqui, ó, no DB Expert, beleza? Vou clicar de novo em conectar com o Supabase. Agora eu vou escolher esse projeto aqui. Mais uma vez, vamos aqui para o Public, fechou? E aqui no Public, cara, lembrando, né? A gente está trazendo o nosso banco principal ali. E vamos falar, aqui já tem alguns tipos de acesso, né? Mas vamos falar que eu quero criar o tipo de acesso, cara, gratuito, né? Depois eu vou até apagar isso aqui também. Mas vamos lá. Crie um tipo de acesso a mais chamado gratuito. Tá vendo aqui? Então ele vai criar bem aqui. Então vou mandar. Ele vai mandar aqui, vai gerar o banco de dados, etc. E pronto. Aqui, ele gerou gratuito, né? E aí eu quero colocar agora no Supabase, cara. Eu quero exportar isso aqui pro Supabase, né? Então eu venho aqui, clico aqui em Supabase, né? Eu quero fazer essa mudança de fato no banco, não só visualmente aqui. Eu seleciono o projeto, né? Então seria esse projeto aqui. Seleciono aqui o esquema, que seria public mesmo. Ele gerou a migração, né? Então ele está rodando aqui como é que eu posso explicar para vocês? Sempre que ele vai fazer alguma coisa no banco, ele tem que rodar ali, cara, alguns comandos de fato, né? Uma query para que você consiga fazer as mudanças. E é isso que ele está fazendo aqui automaticamente. Então você aceita as mudanças. Ele está falando exportando migração. Beleza, foi feito. E agora eu vou abrir até o banco do Supabase para vocês verem que a mudança realmente foi realizada. Então, pessoal, para ver se realmente foi implementado, né, normalmente ele roda uma migração, que nem eu mostrei para vocês. E essa migração nada mais é do que um versionamento, né? Ele cria versões do seu banco de dados. Se vocês entrarem aqui, ó, do Supabase, né, em Database, e depois você vem aqui em Migrations, vai aparecer, ó, a migração que o DB Expert fez. Quando você clica aqui em ver a migração, ele até fala, né, adicionei o gratuito. E é basicamente isso, né? Então agora a gente já está com a alteração feita direto no banco de dados, beleza? E aí o último ponto que eu queria mostrar para vocês, né, antes da surpresa aqui de fato, então vamos até marcar tudo que a gente já fez para ter esse momento de glória aqui, a gente colocar aqui, dar o check em tudo, dar o check nisso e falta só esse, né? Tipo, como usar o DB Expert para ter sugestões de melhorias. Então vamos falar, quais melhorias você sugeriria nesse banco sem implementar? E aí a gente manda para ele quais as melhorias no geral, então ele vai tentar analisar, né? Como é um agente focado no banco, cara, ele é só isso, né? Então ele falou algumas coisas, tipos de dados mais específicos, ele também fala otimização de pesquisa para acelerar a busca e relacionamento das tabelas e tal. E aí eu posso, cara, ficar falando assim, mas que sugestões daria para tal coisa? E aí eu posso escolher uma dessas e falar, beleza, implemente então a 3. E ele vai atualizar aqui, beleza? Aí, cara, você pode escolher, se você quiser atualizar o Supabase depois, você só vem exportar, a Supabase faz o mesmo processo que eu já mostrei para vocês, beleza? Então, mostrei para vocês aqui todo o cenário, então a gente já passou por tudo isso, e agora a gente vai para a surpresa massa, né? Então é o seguinte, cara, na descrição, na última linha da descrição, eu vou deixar um cupom para vocês terem um mês de acesso ilimitado ao DB Expert, né? Lembrem-se, né, pessoal, cara, se depois de um mês vocês não cancelarem, né, caso não faça sentido continuar com a assinatura, vai pingar uma cobrança para vocês, né? Então não fala que eu não avisei, cara. Vocês vão ter esse um mês de acesso, mas pode ser sim que tenha uma cobrança daqui a um mês se vocês não cancelarem isso antes. Mas eu vou deixar aqui o cupom no final. E vocês, cara, podem usar. Eu vou liberar só 50, tá? Porque eu não posso deixar muito aberto não também. Então, se você tentar e não der certo, cara, é provavelmente porque já expirou os cupons, beleza? Me falem aí o que vocês acharam desse cursor para banco de dados que a gente está criando. O que a gente poderia fazer no futuro, porque a gente está levantando algumas coisas, tipo criar um MCP para o cursor, eventualmente, quem sabe, até virar mesmo um banco de dados ali, como o Supabase é. Mas
É isso que eu queria mostrar para vocês hoje e eu até vou colocar esse vídeo como vídeo oficial lá na página do DB Expert. Então é isso, cara. Não deixe de se inscrever aqui também no Codando Sem Codar. Cara, dá aquela curtida para chegar em mais gente. Eu acho que entender mais de banco de dados é muito importante quando você está nesse processo de vibe coding, ou não, né? Mesmo se você estiver codando, eu vejo como uma ferramenta bem útil também. E é isso. Um abraço, até mais.